galerinha, tá começando a nossa primeira videoaula e o tema dessa aula vai ser um tema bem interessante que a gente vai refletir um pouquinho sobre essa pandemia que estamos vivendo. Então eu te convido neste momento a separar um lugar silencioso para assistir o vídeo, fazer anotações no caderno e ficar ligadinho aí neste tempo. E o tema da aula de hoje é a matemática do coronavírus. Nós iremos refletir um pouquinho sobre a importância da matemática neste tempo de pandemia. Aonde é que a matemática entra? Nesse tempo, os matemáticos não param de realizar cálculos e pesquisas para saber as previsões, ou seja, o que é que pode acontecer daqui a uns meses, daqui a uns dias, em cada país e no mundo. Por isso que a matemática é muito importante e realmente ela está em tudo, inclusive neste momento de pandemia. Então, a primeira coisa que está relacionada à matemática nesta época é um ramo chamado de estatística. O que é a estatística? É uma ciência exata que estuda a coleta, a organização e análise e registro de dados por amostras. Como assim? Olha só. Quando a gente fala que é uma ciência exata, então está totalmente relacionada à matemática, porque a matemática também é uma ciência exata. E o que é que essa ciência exata estuda? Coleta. O que é coletar um dado? É você pesquisar sobre alguma coisa, né? Neste tempo de pandemia, desde o primeiro caso lá na China, até hoje estão realizando coletas de dados, né? Estão vendo qual é a idade do pessoal que está tendo os casos, né? Aonde está tendo o maior número de casos de mortes, quando é que ocorre a morte, né? As pesquisas indicam que existe um grupo de risco, né? Pessoas que estão mais propensas a adquirir complicações com esses vírus, né? Ficarem mais doentes e serem internadas. Quais são esses grupos de risco, né? As pessoas idosas, as pessoas que possuem algumas comorbidades, né, que são o quê? Pressão alta, diabetes. Então tem um grupo de risco que está mais sujeito a ter a doença e ter complicações da doença. Então até hoje estão fazendo essa coleta de dados, né? Qual é o público que mais morre com esse vírus? Também estão organizando esses dados e fazendo a análise. Então, tudo isso envolve a estatística, né? Esse registro de dados de uma amostra, de algo que está acontecendo. Tá? A mesma coisa quando a gente fazia trabalho na sala de aula. Eu pedia para vocês pesquisar em outras turmas sobre a preferência de alguém, sobre o que é que eles gostam de fazer, sobre time de futebol. Tudo isso aí envolve estatística, quando a gente coleta dados, organiza e analisa esses dados. Tá ok? Então, vamos prosseguir. Agora vamos falar um pouquinho também sobre um outro ramo da matemática que está envolvido nesta época de pandemia, que é a probabilidade. Olha só esse nome. Como o próprio nome diz, o que seria a probabilidade? Probabilidade vem de algo que seja provável de acontecer, né? Então, é um ramo da matemática em que as chances de ocorrência de experimentos são calculadas. Então, quando a gente calcula a chance de algo acontecer, nós estamos lidando com o quê? Com a probabilidade. Vamos ver alguns exemplos. Quando a gente joga um dado para cima, né, a gente tem algumas probabilidades. A gente pode pensar, qual é a chance de cair o 4? Qual é a chance de cair o 6? Então, existe uma probabilidade, né? Quando eu jogo um dado para cima, nós temos 6 chances de cair em números diferentes, né? Porque a gente sabe que tem do 1 até o 6. Então, isso é uma probabilidade. O que mais? Olha aqui esse exemplo aqui do lado. Eu vou lançar essas bolinhas aqui e elas vão descer por aqui. Então, nós vamos ter diferentes probabilidades. Essa bolinha ela pode vir por aqui e cair aqui. Essa bolinha pode vir por aqui e cair aqui. Essa bolinha pode vir por aqui, por aqui. Então, nós temos 5 possibilidades de lugares que essa bolinha pode ir. Se a gente olhar, ó,
a probabilidade maior foi aqui, porque a maioria das bolinhas estão aqui, ó. Tá vendo? Então é isso, a probabilidade é esse ramo da matemática que calcula a chance de algum evento, de alguma coisa acontecer. Então, nessa época do coronavírus, os matemáticos estão calculando a probabilidade, né, de acontecer, por exemplo, um caos no sistema de saúde. Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui no Brasil, o nosso sistema de saúde, que é o SUS, sistema público, não dá conta de lidar com todos os doentes ao mesmo tempo. Imaginem se todos pegassem coronavírus ao mesmo tempo. É um caos. Até mesmo hoje, no dia de hoje, os hospitais já estão cheios. Por isso que tem se pregado muito o quê? O isolamento social. Fique em casa. Para que as chances de muita gente ser contaminada ao mesmo tempo seja reduzida. A probabilidade de muita gente ser contaminada seja reduzida. Tá ok? Então, os matemáticos estudam isso. Qual é a probabilidade, né, de quantidade de casos que eu posso ter daqui a um mês? Se as pessoas não ficarem em casa. Seria bem mais do que se as pessoas ficarem em casa, né? Se as pessoas ficarem em casa, obedecerem o isolamento, terem os cuidados necessários, né? Usarem máscara, o álcool gel, tudo certinho. Vamos prosseguir. Então, uma coisa que os matemáticos observaram é que a matemática ela permite antecipar a evolução da pandemia do novo coronavírus e estimar quando adotar medidas de contenção. Então, a partir da matemática é possível fazer essa estimativa, ver a probabilidade, né, com relação à evolução dessa pandemia, desse vírus, e se antecipar com os cuidados. A gente sabe que hoje em Alagoas foi lançado um decreto que as pessoas têm que sair na rua de máscara. Por quê? Para que realmente não ocorra isso. Muita gente contaminada ao mesmo tempo. E uma coisa que os matemáticos perceberam foi uma chamada de curva epidêmica, né? Que toda epidemia que aconteceu no mundo segue essa mesma curva, que é a chamada função exponencial. Então, vamos imaginar o quê? Quando a gente imagina uma função, a gente vai imaginar um plano cartesiano, como esse aqui embaixo. Esse plano aí, ele tem duas retas, né? Isso, são chamados os eixos. O eixo X, que está aqui, na horizontal, e o eixo Y, que está na vertical. Cada eixo vai me trazer uma informação. Então, a gente pode ter aqui, o tempo, que eu vou chamar de T, nesse eixo. E aqui eu posso colocar o número de casos. E aqui a gente pode traçar um gráfico que vai relacionar o tempo com o número de casos. Então, veja aqui no eixo X, aqui eu tenho o tempo, no eixo horizontal, e no eixo vertical eu tenho um número de casos. E aí, por que se fala muito nisso, né? Porque o crescimento do vírus no mundo é muito grande. Para vocês terem uma ideia, esse vírus ele começou em dezembro na China. Hoje estamos em que mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Com 5 meses, nós já passamos de 500 mil de casos no mundo. Bem mais que isso. Na verdade, acho que já deve ter 1 milhão. Imagine esse crescimento como é grande. Então, o que foi que os matemáticos perceberam? Que esse crescimento ele não obedece uma reta, por exemplo, assim. Ele não é uma reta, ele não é assim linear, ele não cresce assim como uma reta. Ele obedece a uma função chamada de função exponencial. E essa função exponencial ela vai ser da seguinte forma. Por que é esse tipo de função? Porque imagine, há uma previsão de que cada pessoa infectada pode infectar, em média, 5 pessoas.
Então, uma pessoa que foi infectada pode contaminar 5. E essas 5 pessoas que foram infectadas por essa pessoa podem contaminar outras 5. E as outras 5 podem contaminar outras 5. E assim vai. Imagine o número de infectados que você vai ter. Por isso que é tão importante o ficar em casa. O ter os cuidados para que não ocorra isso. Então, o que a gente está percebendo é que sempre surgem mais casos com relação ao dia anterior. A tendência é essa, de aumentar. Então, por isso que o gráfico ele não é assim, linear. Ele não segue uma reta. Ele segue uma função exponencial. Como é que seria o comportamento desse gráfico? Dessa forma aqui, ó. Assim. Aqui, gente, se a gente observar, aqui é a origem, é o ponto zero, ó, aqui. Aí, o gráfico ele segue esse crescimento. Então, reparem que ele é uma curva e não uma reta. Por isso que é chamado de curva epidêmica. Aí aqui, ó, você vai observar, por exemplo, vamos supor que aqui fosse o primeiro caso no Brasil, tá no 0. Aí assim vai aumentando. Ou no mundo. Começou com 0 casos, aí apareceu 1. Na China, aí foi aparecendo e aparecendo. E reparem que ele vai, ó, aumentando. Pronto, nesse dia aqui, ó, nesse tempo, tinha esse número de casos aqui. E a tendência, ó, já aqui, ó, com mais avançado o tempo, à medida que eu vou caminhando aqui nessa reta, ó, o número de casos já vai ser ainda maior, ó. Então, por isso que é chamado de função exponencial. Deu para entender aí, gente? Então, só para vocês ficarem ligadinhos aqui. Ó, como é esse crescimento. Com 67 dias de coronavírus no mundo, nós tínhamos 100 mil casos. Depois de mais 11 dias, esse número passou a ser 200 mil, ou seja, dobrou em apenas 11 dias. E com mais 4 dias, esse número passou a ser 300 mil. Por isso o crescimento não é linear, e sim essa curva que vai subindo. Por isso que é tão preocupante e é tão necessário que as pessoas realmente se cuidem e fiquem em casa. Bom, aqui nós temos um exemplo, né, com alguns gráficos, alguns tipos de gráficos. Alguns deles a gente já viu na sala de aula, porque a gente sabe que nessa época de pandemia faz-se muitos gráficos mostrando realmente a evolução desse vírus no mundo inteiro. Aí aqui a gente tem, ó, esse gráfico aqui chamado gráfico de linha, o gráfico de setores, que é também conhecido como gráfico de pizza, o gráfico de colunas, ó, que sempre vai trazer essas barrinhas no sentido vertical. Mais um gráfico de setores, só que diferente em relação a esse. Aqui, ó, tem outros tipos de gráficos também, não só esses, mas esses são os mais comuns. Tem essa forma de pirâmide, triangular, que são os gráficos pictóricos, enfim. Tem vários tipos de gráficos. Vamos prosseguir. E agora a gente vai fazer um estudo de alguns dados, tá certo? Começando com esse daí. Esse gráfico aqui, ele é com relação aos casos de Covid-19 por região aqui no Brasil. Olha só. Aqui, ó, essa cor aqui rosa representa a região norte. Essa cor aqui representa a região nordeste. Aqui, centro-oeste. Essa cor, sudeste. E essa cor aqui, o sul. Então, como vocês podem ver, ó, a maioria aqui dos casos estão aonde? No sudeste, nessa região aqui. Corresponde a 44,9%. Esses dados aqui, gente, eu peguei na internet e no site do Ministério da Saúde. E já faz um tempo que esses dados já foram atualizados, ou seja, já temos mais casos em relação a esses. Tá ok? Vamos ver o próximo. Aqui nós temos o mapa do Brasil, ó, e cada cor aqui representa a quantidade de casos.
Tá vendo? Essa é uma outra forma gráfica de representação. Ó, de 0 a 1000, ó, são essas cores clarinhas aqui nesses estados. E ó, nos estados mais escuros é quando nós temos mais de 10.000 casos. Então esse gráfico também eu peguei no site do Ministério da Saúde, tá? Então aqui, ó, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui já ultrapassa 10.000 casos. Alagoas está aqui, ó, nosso estado, né, que está entre 1.000 e 3.000 casos, tá ok? Vamos prosseguir. Aqui nós temos os casos novos de Covid por data de confirmação, aqui no Brasil também. Olha só. O primeiro caso foi no dia 26 de fevereiro desse ano. Tá aqui, ó, próximo do 0, aqui embaixo. Né? Primeiro caso. Aí passou um tempinho, ó, com um número bem baixo de casos. Aí no dia 21 de março começou a crescer. Ó, aqui. E a gente vê que realmente, ó, segue aquela função exponencial. O crescimento ele não é linear, como ele está indo, tá vendo? Ó, no dia 4 do 5, né, 4 de maio, nós já tínhamos aqui, ó, mais de 10.000 casos, tá? Então, esse gráfico aí são os casos novos de Covid por data de confirmação. Então, no dia 4 do 5, nós tivemos 10.000 novos casos. São as quantidades de casos que aparecem em cada dia, tá? Os casos novos. Vamos prosseguir. E esse outro gráfico aqui são os casos e óbitos de Covid por semana epidemiológica de confirmação. Ó. 9ª semana, 10ª semana, 11ª, 12ª. Então aqui nós temos, ó, na 19ª semana já tínhamos, ó, mais de 39.000 casos. E aqui essa barrinha mais clara, essa parte mais clara representa as mortes, né? O número de óbitos por semana, tá? Esse dado aí foi colhido da Secretaria Estadual de Saúde, né? Aí, se vocês observarem, também percebemos aí o crescimento, tá vendo? As barrinhas de cada coluna nesse gráfico também estão crescendo a cada semana. Mais uma vez mostra que segue esse mesmo padrão que a gente está falando da função exponencial, tá ok? Vamos prosseguir. Mais um gráfico, ó, com os dias, ó, acumulado de casos e óbitos de Covid por data de confirmação. Esse gráfico aí já é o número total de casos. Os gráficos anteriores que a gente viu eram os casos novos, mas aqui já é o total. E a gente percebe mais uma vez o mesmo comportamento que a gente analisou no exemplo da função exponencial. Olha aqui, ó, o crescimento. Essa cor azul representa o total de casos e essa de baixo o número de óbitos, né? As mortes. Então a gente vê, ó, o crescimento, né? Tanto que no dia 6 do 5, ó, aqui, corresponde a essa bolinha aqui, nós já tínhamos, ó, que reta feia, mas enfim. Nós já tínhamos aqui mais de 130.000 casos. Então, para vocês verem como o crescimento realmente é rápido. Vamos continuar. Aqui nós temos mais um gráfico que mostra o que? Os óbitos, né? Do dia 17 de março, que foi a primeira morte, até o dia 12 do 5, que nós já tínhamos aqui, ó, 12.461 mortes. Vendo? Mais uma vez, o crescimento das mortes também segue o mesmo padrão. Então é isso que os matemáticos fazem, eles percebem um padrão. Existe um padrão aí. Geralmente, quando aparece um vírus no mundo, eles seguem um padrão, que é uma função exponencial desse tipo que a gente está estudando aí. Tá ok?
Bora lá. E nesse tempo daí, fala-se muito uma coisa chamada de achatar a curva. O que seria isso, achatar a curva? Quando realmente as pessoas tomam as medidas de proteção, ficam em casa, usam as máscaras, se cuidam realmente para que não tenham esse vírus. Com as medidas de proteção, a gente vê que o número de casos tende a ser menor, o crescimento tende a ser menor. Então essa curva, ao invés de ser bem acentuada, crescer lá em cima, ela passa a ser mais achatada, ela passa a ser menor. E assim, o sistema de saúde ele pode lidar melhor com os casos, né? O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. Imagina se todos os habitantes pegassem o vírus ao mesmo tempo. Que colapso seria o sistema de saúde? Não daria conta de lidar com todo mundo. Então, a ideia de isolar as pessoas uma das outras é justamente a de reduzir o número de novas transmissões em um determinado tempo. Essa é a ideia, por isso que se chama achatar a curva. A gente quer reduzir as pessoas contaminadas, né? Então, se reduzir esse número de contaminação, logo o sistema de saúde vai conseguir lidar melhor com os novos casos que vão aparecendo. É isso aí, gente. Por isso que aqui está mostrando, nesse gráfico aqui, que eu tirei do Fantástico, né, da Globo, a gente tem aqui, o número de casos no eixo vertical, no eixo Y, e o tempo desde o primeiro caso. Olha só, sem medidas de proteção, então se as pessoas não se protegem, saem na rua normalmente, estão nem aí para o vírus, olha o que acontece com a curva, bem acentuada. Lá em cima o número de casos vai subir, e esse tracejado aqui é a capacidade do nosso sistema de saúde. Então, a capacidade está aqui e o número de casos está lá em cima. Vira um colapso, vira realmente algo que é um caos. Mas, com medidas de proteção, né, todo mundo se protegendo, essa curva ela fica achatada, ela reduz. E assim o sistema de saúde ele consegue dar conta. A gente tem vários exemplos de países que realmente conseguiram lidar com o vírus de forma legal. Um exemplo é a China, né? Tudo bem que a China foi onde começou o vírus, mas hoje a China já está voltando à sua vida normal. Por quê? Porque as pessoas realmente ficaram nas suas casas, realmente obedeceram ao isolamento e essa curva ela foi achatada. E o sistema de saúde conseguiu dar conta de todo mundo e as pessoas foram curadas até chegar um tempo em que o número de curados era maior do que o número de novos casos que apareciam. Quando isso acontece, realmente a gente está vendo que está havendo uma estabilidade. Na China aconteceu isso já. E em outros países também, que conseguiram lidar melhor com o vírus. Infelizmente, no Brasil, ainda estamos em um processo em que essa curva ainda continua crescendo bastante.